nesse processo das webconferências que acontecem sempre nas últimas quintas-feiras de cada mês. Então, agradecendo a participação do nosso mediador e dos dois facilitadores da manhã, a gente inicia, né, a nossa web de hoje, que já no percurso das webconferências que estão acontecendo, já está hoje na sua 4ª edição, e daí eu gostaria de dar um bom dia a todas as senhoras e senhores aqui presentes e dizer que é com imenso prazer, né, que a Comissão Intergestora Regional da 4ª e 5ª Região de Saúde, que compõe a 2ª Macro-Região de Saúde de Pernambuco, dá início à 4ª webconferência, que tem por objetivo contribuir com a compreensão de gestores e técnicos sobre temáticas que são presentes no cenário atual da rede de serviços. Portanto, neste momento, a gente ressalta a presença nesta sala de aula remota de algumas das autoridades que fazem a gestão das redes municipais e regionais de saúde. A vocês, a nossa gratidão por despenderem um pouco do seu tempo e do seu processo de trabalho para estarem aqui conosco neste momento, mediando a formação em saúde para o SUS. E, como por escolha, né, unânime aí dos grupos de trabalho, as políticas de plantas medicinais e farmácia viva do SUS foi a temática escolhida para ser facilitada na webconferência de hoje. E aí eu convido Flávio Quintino de Araújo, que é secretário de Saúde de Jupi, farmacêutico e nutricionista, mestrando em biociência animal e professor de pós-graduação e graduação, para mediar a manhã de hoje, que tenho certeza absoluta que será uma manhã rica de debates e de construções coletivas. Flávio, você vai controlar o tempo dos nossos facilitadores, como eu havia sinalizado. Cada um deles tem entre 20 e 25 minutos para a sua exposição, e ao término das 2 exposições, a gente abre para o debate, fazendo com que haja uma interlocução entre uma facilitação e outra. A palavra é sua e a gente permanece por aqui, podendo dar apoio a vocês no que precisarem. Muito obrigada. Obrigado, pessoal. Bom dia. Acho que travou, Valéria. Eu acho que foi a internet dele. Deixa eu ver se a gente aguarda só um pouquinho. Flávio, você nos escuta? A imagem dele está travada. Só um minutinho, deixa eu fazer um contato com ele aqui no privado. Enquanto o Flávio tenta resolver o problema de conexão dele, só para vocês que estão participando pela primeira vez, né, da mediação dessas web palestras que estão sendo realizadas pelas comissões de integração ensino-serviço da 4ª e 5ª Regional de Saúde, esse projeto vem sido facilitado, né, com o apoio do COSEMES, com o nosso apoiador, com o Hernani, né, que a gente vem trabalhando junto aos gestores e técnicos temáticas que são usuais e que fazem parte do processo de trabalho dos trabalhadores do SUS. E aí, nesse sentido, a gente tem, né, como eu disse, estamos na 4ª edição da nossa webconferência, a gente tem mediado todos os meses, né, sempre nesse horário, na última quinta-feira de cada mês, às 10 horas, e depois a gente tem conseguido mediar esses debates, né, que têm sido bem enriquecedores. Já falamos de financiamento, já falamos de programas e políticas, e hoje, né, por orientação de algumas pessoas que fazem parte do nosso grupo gestor, a temática que vai ser trabalhada, como eu havia dito, vai tratar sobre a questão das plantas medicinais e da farmácia viva no SUS. Então, eu estou fazendo só esse esclarecimento para aqueles que estão aqui participando
especificamente pela primeira vez na manhã de hoje, né, que isso tem sido um processo contínuo de trabalho e que tem possibilitado a formação e a educação permanente para o fortalecimento do SUS dentro das redes, né? Então, nesse sentido, a gente tem sempre conseguido, né, a colaboração, a contribuição de excelentes técnicos e gestores que estão imbricados em toda a rede estadual e regional de saúde e que vem sempre a brilhantar aqui as nossas webconferências, a exemplo de Arthur, de Jean e de Flávio, que estão aqui conosco na manhã de hoje. Cada um na sua expertise, cada um com a sua experiência, né, de gestão em saúde no SUS, e trazendo também as suas expertises técnicas que dizem respeito à formação específica de cada uma e de cada um. Eu acho que Flávio está tentando entrar pelo iPhone dele. Flávio, a gente parece que te ouviu. Pronto. Eu só não vou conseguir o vídeo, tá? Conectar minha câmera. Tá. Sem problema. Mas... Pronto. Mas vamos lá. Então, a gente vai começar, né, falar um pouquinho sobre essa questão de políticas de plantas medicinais e farmácia viva no SUS. É um evento grandioso, né? Organizado pela segunda macro-região, e a gente vai estar com o Dr. Jean Batista, que é farmacêutico, meu colega de profissão. A gente já se conhece há um tempinho, gerente de assistência farmacêutica e da Secretaria Municipal de Saúde de Caruaru, farmacêutico do Hospital Regional do Agreste, assessor do COSEMES e membro do grupo técnico do CONASEMES e do Conselho Regional de Farmácia de Pernambuco. Logo depois, a gente vai estar com o Dr. Arthur Amorim, que é vice-presidente do COSEMES e secretário municipal de saúde de Afogados da Engazeira. Ambos têm ampla experiência nessa questão de políticas de plantas medicinais e farmácia do SUS, e vai ser um momento enriquecedor para todos nós, né, de outros municípios. Eu comecei essa implantação de políticas de plantas medicinais em 3 municípios aqui no interior. A gente já começou, já está em processo de implantação, teve que parar um pouquinho agora devido à questão das chuvas, mas mesmo no tempo de pandemia, a gente conseguiu trabalhar um pouquinho essa questão de plantas medicinais e a gente viu também, né, a importância dessas farmácias vivas para a questão do fortalecimento do SUS, também das práticas integrativas. Então, eu convido agora, né, professor Jean, meu amigo aí farmacêutico, para estar falando um pouquinho da experiência dele, o que é que ele traz para nos enriquecer nessa manhã de hoje. Bom dia, pessoal. Todos me escutam? Valéria, por gentileza, só sinaliza se estão escutando. Está escutando bem? Escutamos você, a gente só não lhe vê, como se sua câmera tivesse fechada. Eu estou com dificuldade do link aqui, e se tiver dificuldade, aí eu vou ver se aos poucos eu consigo abrir para não fragilizar a apresentação, certo? Ok, mas estamos escutando bem, viu? Está escutando. Qualquer coisa, vá me corrigindo, você e Flávio, por gentileza. Fica tranquilo, fica tranquilo. Certo? Inicialmente, pessoal, eu agradeço o convite, né, celebrado por Hernandes, um grande amigo. Agradeço as palavras amigas de Dr. Flávio, com quem a gente tem uma relação muito harmônica. E é muito bom estar aqui com o Dr. Arthur, companheiro de muitas longas datas. E venho aqui hoje com a missão, vou tentar ser breve, vocês sabem que eu sou do sertão, tomei água de janeiro, e no chocalho, então eu gosto de falar um pouquinho, mas eu vou tentar me segurar, que eu só tenho 20 minutos. Doutor Flávio, fica à vontade para interromper, viu? Vou tentar ser bem breve e para a gente abrir a questão do debate. Bom, a agenda que foi acordada foi com relação à questão da semear, eu gosto muito desse nome, né? A questão do edital 3/2022 para a estruturação da farmácia viva.
eu gostaria de apresentar o roteiro que o Ministério está orientando e debater sobre a possibilidade de organização. Esse é o desafio para esse período que nós teremos agora pela manhã. Bom, pessoal, iniciando a discussão, a gente tem um marco legal, que é o decreto 5.813, que aprova a política nacional de plantas medicinais, a portaria 866, que institui a farmácia viva no SUS, e em 2016, quando fez 10 anos da política, foi unificado tanto a política quanto o programa. Contudo, a resolução de 338 de 2004, que é a Política Nacional de Assistência Farmacêutica, ela já contemplava essa questão de plantas medicinais no processo de atenção à saúde. Só que a gente até hoje não teve condições de implementar como financiamento da assistência farmacêutica. Mas acredito que a gente pode buscar esse recurso. Bom, nesse processo, a gente tem que diferenciar o que é planta medicinal de fitoterápico. Então, a planta medicinal, ela possui os princípios ativos que vão atuar no tratamento, enquanto que o fitoterápico é um medicamento fruto da planta medicinal. Ele não tem um princípio ativo, e sim tem vários princípios ativos. O projeto Farmácia Viva, ele busca alguns pontos relevantes para a gente, né? A gente tem a questão de ampliação do elenco terapêutico, que é um dos pontos muito relevantes para o SUS, valorização dos saberes populares e tradicionais, eu acho como um dos pontos mais relevantes nesse processo de trabalho, porque a gente se integra com a sociedade. A política integrativa complementar na atenção básica sendo fortalecida, consciência ambiental e de sustentabilidade. A Cristina está perguntando se a gente vai disponibilizar os slides, por mim não tem problema, Valéria. Oferta do campo de estágio e pesquisa, como o doutor Flávio já está aí nessa parte até de mestrado a doutorado, então é um campo, mais um campo para o SUS, e principalmente o uso racional de plantas medicinais e fitoterápicos. Se eu estiver sendo muito rápido, pessoal, vocês me corrijam. Essas ações, elas estão sendo... Desculpa. Essas ações, elas vêm sendo realizadas pelo Ministério da Saúde anualmente, né? Eu tive a grata felicidade em participar do projeto 2020, onde Caruaru foi contemplado, mas eu trago aqui essa ação, que foi a publicação 3/2022, do The City, onde eles fizeram com que a gente tivesse a criação da equipe, onde eles proporcionam a gente buscar esse recurso, é quase 5 milhões. Eu recomendaria a criação de uma equipe para coordenar o planejamento, aprovar esse plano de trabalho junto ao Conselho Municipal de Saúde. Temos que submeter até 13 de setembro o projeto à SCTI, na Secretaria de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde. Os dados são enviados ao Ministério da Saúde. Em 27 de setembro deve sair o resultado provisório. E em 6 de outubro, se Deus quiser, Pernambuco, trazendo mais esse caneco para cá, como aconteceu na última, que foi com Gravatar. Bom, na agenda, pessoal, eles têm 6 pontos estruturantes, né? Que vai ser o cultivo, que é uma das partes mais relevantes do processo, beneficiar a planta, né, para que a gente tenha o extrato, realizar a preparação, um ponto muito forte, que é o controle de qualidade, dispensação, que a gente tem muita expertise, e um ponto que ele perpassa por todos, que é a capacitação. Aqui, eu recomendo bastante que todos que vão participar do projeto observem o roteiro orientativo. Ele tem tanto para fazer a justificativa, quanto para fazer o plano de trabalho. Aqui ele pergunta muito claro
se conhece a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, né? Se ele conhece o município, e aí ele vai apresentando todo o processo de trabalho. Ele vai apresentando todo o processo de trabalho. A parte que a assistência farmacêutica conhece da planta medicinais, a relevância do projeto, a capacidade técnica de sustentabilidade e, por fim, você apresenta a sua justificativa com base nessas 13 questões apresentadas. Já para o plano de trabalho, ele destaca bem essa questão de você saber os valores mínimos e máximos para cada eixo de trabalho. Ele vai colocar 15 questões iniciais, depois para o controle de qualidade, ele vai até mais 5 questões, desculpa, capacitação, mais 2 questões, o que comprar, o que contratar, ele dá mais 8 questões, que aqui é um dos grandes problemas e gargalos do serviço público. Apresenta a questão final, que é o plano de trabalho, destacando o prazo máximo, que para esse projeto são 30 meses. Bom, no eixo de cultivo, uma das recomendações que faríamos era vocês trabalharem a questão da seleção das plantas a serem cultivadas, assim como quais são as formas farmacêuticas que vão ser trabalhadas. No caso aqui em Caruaru, a gente aplicou a questão do questionário, a gente fez 2 tipos de questionário, e a gente está trabalhando algumas formulações mais simples de uso. Com relação ao cultivo, o Ministério da Saúde liberou de 130 mil a 200 mil. Então, para a capital, você tem 34%, daria de 44.200 a 68 mil, enquanto que custeio seria de 85 mil a 130 mil, fazendo um total de 130 mil a 200. Recomendação nossa, tente buscar todo esse recurso que a gente consegue investir, que a gente vai precisar de cada centavo para esse processo. Então, nesse processo inicial, você vai ter o material de jardinagem, equipamentos para irrigação, para cultivo, equipamentos de proteção, sistema de irrigação, contratação de técnico agrícola e agrônomo, se for necessário. Pode comprar também diárias de trabalhadores, vários pontos que podem ser trabalhados nesse eixo. No eixo B, que é beneficiar as plantas medicinais e fitoterápicos, ele ficou com recurso de 80 mil a 110 mil. Aí eu coloco o capital de 27 mil a 37.400, que na verdade é os 34% que pode nesse processo, enquanto que custeio 52 mil a 72 mil. A recomendação, mais uma vez, chegar bem próximo aos 110 mil do processo. O eixo C, que é a preparação. Isso é um dos eixos mais caros, mais difíceis, né? Que é montar o seu laboratório. E ele tem apenas um sub-eixo, que é estruturar e adequar as áreas de farmácia viva. Ele vai de 210 mil a 340 mil, mais uma vez com 34% para a capital e 66% por custeio. Controle de qualidade é outro que houve até um reajuste bom, porque ele delibera muitos valores. Então, você tem que estruturar adequado para o controle de qualidade, como sub-eixo, ou realizar o controle de qualidade. Então, ele vai de 110 mil a 150 mil, e já faço o descritivo aqui dos 34% e 66%. Da dispensação, que é a que vocês têm maior prática, aí você vai apresentar qual a sua real necessidade, ele já faz estruturar e adequar a área de dispensação. Isso é um ponto forte que ele não tinha antes. Dispensar plantas medicinais e fitoterápicas nas unidades de saúde, esse já existia, mas fortalece o processo de trabalho. E quem tem o Horus, ele ainda consegue ganhar mais pontos nesse processo. Aqui vai de 70 a 80 mil, porque eles já entendem que todos os serviços já têm farmácias ou dispensários, dependendo da infraestrutura. Capacitação, esse recurso ele é pequeno para o quanto que a gente tem que fazer de capacitação, ele é de 100 a 120 mil, ele vai desde a parte de equipamento audiovisual, passagem, hospedagem, mobiliário, para capacitação, material didático, treinamento de colaboradores. Então, ele tem a parte de capacitar
o recurso humano, assim como atividades sobre o uso racional de plantas medicinais. Aí, por fim, pessoal, eu faço esse resumo aqui para vocês, onde eu mostro que a gente tem de 700 a 1 milhão de reais. Na minha época, era de 500 a 800, hoje teve um incremento de quase 30% nesse processo. Infelizmente, na nossa época, 2020, a gente tinha quase 10 milhões. Esse agora tem quase 5 milhões. Ou seja, reduz o número de participantes ou os processos que vão apresentar serão mais modestos. Muito importante para vocês já apresentar a área que vai ser implantado o horto, isso ganha ponto junto à avaliação. Qual o seu modelo de projeto medicinal, como é que você vai tentar implementar, quais são as estruturas que você já tem. Recomendo muito que o projeto já apresente essa harmonia com o meio ambiente e evitando construções, né? O máximo que você possa delimitar os canteiros, seja por madeira ou mesmo com as fileiras que a gente faz com a terra. Aqui uma proposta de laboratório, que esse caso aqui eu apresento para vocês, que o financiamento é 100% do município, o Ministério não entra com nenhum recurso. E aqui eu apresento que para implantação, a gente trouxe a proposta de implantar um grupo técnico. Eu estou trazendo aqui o caso de Caruaru, eu acredito que algumas pessoas dessas estão aqui conosco, professor Itamar, Suziane, Rossana, Marcos, Rose. Então, muito importante, pessoal, para vocês que vão fazer um trabalho, instituir o grupo técnico para a gente saber o que a gente defende. A gente criou uma estrutura, né, aqui da secretaria, fez uma proposta. Fazer reuniões com a equipe de ensino superior fortalece bastante. Aqui em Caruaru, a gente tem várias universidades, a gente está fazendo essa parceria com todas. Reunião com o Ministério, que eles fazem reunião constantemente conosco, então vocês vão ter um monitoramento contínuo. Esse do centro aqui no meio é o Dr. Daniel, que é o coordenador do projeto. Aqui eu já fiz reuniões com os residentes da atenção básica, todos, para que a gente traga esse apoio. Aqui o questionário que a gente submeteu para usuários profissionais de saúde, onde a gente está fechando um projeto inicial com guaco, erva baleira, maracujá e passiflora, para que a gente possa contemplar o processo de trabalho. Aqui é um dos pontos fortes que a gente tem que chamar a atenção de todos, e o que o Ministério fica com muito cuidado quando você não trabalha com medicamentos farmacopeicos, que é a questão do abuso de plantas medicinais e os efeitos hepáticos que elas trazem, inclusive trazendo o desfecho do óbito. Então, você vai ver constantemente reportagens sobre essa questão, né? E aí você teve um desfecho ano passado dessa senhora, se a memória não me falha, uma enfermeira, que foi a óbito com chá verde, mas ela tinha várias apresentações. Então, a Anvisa começa a trabalhar a ideia do que o natural não faz mal, é um fake news, ele faz mal sim, como tudo, é a questão da dose, que vai depender do processo de trabalho. A questão do fitoterápico, ela apresenta hoje já alguns guias de orientação, com busca na segurança do paciente. Aqui ela já apresenta, a própria Anvisa, os cuidados que a gente tem quando vai trabalhar com planta medicinal, desde a questão da poluição, a questão do pesticida, né, e assim sucessivamente. Quem vai trabalhar com plantas medicinais precisa conhecer rapidamente a farmacopeia e o formulário, porque são medicamentos que o Ministério, são medicamentos fitoterápicos que o Ministério vai apoiá-lo, né? Cada medicamento que esteja fora disso tem que ser de forma magistral, e aí não é fácil com a equipe, porque eles têm que conhecer muito da técnica. A gente adotou como critério de seleção das plantas que seja adaptável à região, velocidade de crescimento,
relevância das enfermidades, né, o que há mais busca, e as formas farmacêuticas que sejam mais fácil a orientação. Aqui a gente está apresentando como RUACO. Então, todas as informações que estão aqui, elas já se encontram disponíveis. Aí você vai ver, eu coloquei aqui um caso para aparelho respiratório, a babosa, uso dermatológico, a EVA12, como gastrointestinal, como ansiolítico, o capim-santo. Então, começando a apresentar quais são as opções terapêuticas que vamos trazer para o nosso município, onde tudo já está documentado, muito mais prático, muito mais seguro para toda a equipe, principalmente para o secretário, que é responsável por todo o processo. O regulamento do edital, pessoal. Então, estruturar e adequar a área de dispensação, estruturar e adequar a farmácia viva, capacitar recurso humano. Então, ele vem para isso. Realizar atividades sobre o uso racional do medicamento, de plantas medicinais e fitoterápicos, estruturar e adequar a área do controle de qualidade. Aqui você pode fortalecer terceirizando, dependendo da estrutura que você tenha. Cultivar espécies, beneficiar as plantas. Então, isso daqui, esse cenário é muito importante para vocês, gestores, e para os técnicos que vão coordenar, porque é o que você pode fazer frente ao recurso que vai receber. Muito importante, pessoal, colocar a questão do descritivo. A gente já tem muita coisa descrita que pode ajudar na hora da aquisição, porque tudo que vai acontecer com a gente é através de compra pública. Então, tudo tem que ser licitado, porque o recurso é do Tribunal de Contas da União e a cobrança é cada vez maior. Então, a gente tem que garantir as finalidades do processo licitatório, assegurar a seleção da melhor proposta, tratamento isonômico, competição, assegurar que, evitar que não tenha sobrepreço, os preços sejam exequíveis, não haja superfaturamento, que a gente possa incorporar inovação e desenvolvimento aos nossos processos. Vocês estão cientes que estamos saindo da 866 e partindo para a 14133, onde no edital ele só trata da 866, mas vocês já vão poder trabalhar com a 14133, que também não é nada fácil. Reforçando a vocês, aqui eu peguei um formato de compra pública. Veja quantas caixinhas a gente tem que preencher para acontecer, porque os órgãos de controles, eles nos acompanham intensamente, então a gente tem que ter muita atenção para não gerar desgaste ao gestor, enquanto que uma compra privada, você só tem que verificar seu estoque, fazer uma cotação simples, emitir a nota fiscal, dar entrada no estoque. Isso acontece normalmente até no mesmo dia, né? Dependendo do serviço. A gente, para contratação, a gente idealizou a questão do recurso humano, uma melhor forma de você trazer o processo de trabalho, paralelo, concomitante, a parte de cultivo e beneficiamento, que a gente vai avançar bastante, e, por fim, o laboratório, né, que aqui é o ápice do fitoterápico. No caso do investimento, eu trouxe aqui um modelo, um exemplo de Caruaru. Aí, a contrapartida municipal tem que ser os veículos, terreno, estrutura física, enquanto que equipamentos, o horto, o laboratório, que é a estruturação do laboratório, dispensação e capacitação, isso tudo foi financiado pelo Ministério da Saúde. Despesas que não são cobertas, isso é muito importante. Obras e reformas, de maneira nenhuma, o Ministério autoriza. Veículos de passeio agrícola, nenhum deles. Despesas gerais de manutenção, energia, água, telefone, essas coisas não podem ser feitas. Consultoria de grupo técnico da secretaria ou de órgãos públicos não são aceitos. Publicidade e propaganda também não pode ser feita, diferente de fazer a propagação do uso racional de plantas medicinais e fitoterápicos. Equipamento de audiovisual, nenhuma forma eles permitem. E utensílios domésticos, também eles não permitem aquisição. Então, a gente tem hoje esses 4 eixos para tentar trabalhar. Selecionar as espécies, adquirir a área para o horto e o grande nó, que a gente acha que é a compra pública de equipamentos e insumos, assim como montar o laboratório, porque eu montar o laboratório, eu tenho que ter a contrapartida do município. Para isso, pessoal,
A gente enxerga a necessidade de constituir um grupo técnico de farmácia viva, valorizar o como fazer para justificar o que fazer. Então, isso a gente tem que ouvir a todos. Como o próximo passo, envolver todos no processo, dividir o planejamento em metas. Se vocês observarem o projeto, ele é bem organizado para que isso ocorra. Oferecer recursos necessários para a execução do planejamento. Às vezes é fazendo as parcerias que a gente consegue esse ponto. Ter apoio de parceiros com experiência para ajudar, como a Emater, a UIPA, né, outras instituições, e fazer a integração com o ensino superior ou instituições para que a gente tenha essa capacidade de mobilizar mão de obra. Na proposta de trabalho, vocês vão ter esse processo apenas em 30 meses. Se vocês observarem aqui o modelo que eu trago de Caruaru, a gente foi 36 meses, então a gente tinha mais 6 meses para a emissão do processo. Aí você veja a parte de cultivo, o eixo A, beneficiamento da planta, preparação, controle de qualidade, dispensação e capacitação. E, por fim, pessoal, eu apresento aqui algumas experiências exitosas. Aqui em Pernambuco, temos várias, mas eu trouxe aqui o caso do Afogado em Gazeiro, nosso amigo Arthur. Aqui está o nosso amigo Fabrício. Uma experiência exitosa, né? Trouxe muitos resultados positivos, está trazendo para o sertão. Aqui eu mostro o caso de Brasília, tem 22 unidades de saúde sendo atendidas com fitoterápicos, Bragança em Paulista. Eu coloquei também aqui o projeto de Brejo, que foi muito importante para a nossa formação. E Salvador, se vocês observarem, são um projeto modesto em relação até aqui. Nosso de Afogados está muito... Não foi eu que fiz as imagens, mas elas estão muito mais avançadas no processo. E agradecer nesse momento. Eu tentei ser o mais rápido possível. Não sei se eu superei o tempo. Se eu superei o tempo, eu peço desculpas. E estou disponível para todos os questionamentos que assim fizerem necessário. Muito obrigado. Eu não sei se eu fui no tempo, pessoal. Professor, o seu tempo, sim. Foi no limite, estava aí no limite, deu certo, foi o tempo certinho, programou bem. Agradecer, né? Foi enriquecedor e a gente, quando escuta, a gente fica querendo trazer tudo isso para os municípios, né? A cabeça da pessoa fica martelando o tempo todo. Como é que a gente pode trazer essas experiências para o município? Mas aí agora a gente vai deixar para discutir um pouquinho depois. Eu queria convidar agora o Dr. Arthur Amorim, né, que é vice-presidente do COSEMES, e secretário municipal de saúde de Afogados da Engazeira, para estar trazendo essa questão de experiência que ele tem em relação a políticas de plantas medicinais e farmácia viva no SUS. Agora, a perdida aqui com as teclas, mas é tranquilo. Vocês estão conseguindo ver minha apresentação? Estamos conseguindo ver. Beleza. Então, tá bom. Antes de começar, eu queria dar bom dia a todo mundo. Queria agradecer a Valéria e ao Hernani pelo convite para poder estar participando com vocês desse momento, né, na segunda macro-região de saúde. Eu também queria saudar o companheiro que é, além de COSEMES, no CONASEMES também, o Jean, né, que nos ajuda diuturnamente a trabalhar a política de assistência farmacêutica dentro do Sistema Único de Saúde. Ao Flávio, que é secretário de saúde de Jupi, também farmacêutico, né? Nutricionista, que ajuda a gente aí nessa labuta diária de organizar, de fato, o Sistema Único de Saúde nos nossos municípios aqui de Pernambuco. Eu queria me apresentar, meu nome é Arthur Amorim,
Eu não sou farmacêutico. Deixa eu só tirar aqui, que eu acho que fica melhor. Todo mundo está me escutando bem, não está? Opa, só dá um ok aí que eu não estou vendo ninguém. Sim, estamos te ouvindo bem. Pode continuar, Arthur. Beleza. Eu sou enfermeiro, né, de formação enfermeiro sanitarista. Eu estou como vice-presidente do COSEMES Pernambuco. Também sou membro do GTVS, que é um grupo de trabalho de vigilância em saúde do próprio Ministério da Saúde, que a gente trabalha a temática da Covid, que eu acho que todo mundo trabalhou aí, e agora a gente está na Monkeypox, né, também trabalhando essa perspectiva, representando os municípios. Então, o CONASEMES tem uma representação municipal, o CONAS tem uma representação estadual, e o Ministério da Saúde tem a própria Secretaria de Vigilância em Saúde, e também sou diretor executivo financeiro adjunto lá do CONASEMES. Então, é importante a gente estar trazendo para vocês esse projeto de afogados. Eu queria saudar a Aline, que está participando aqui conosco também dessa apresentação. Acho que ela já está por aí. Dá um oi aí, Aline. A Aline é uma bióloga, né, que trabalha aqui conosco e que ajuda a gente a executar, de fato, o projeto aqui em nosso município, junto com toda uma equipe técnica, né, como o Jean trouxe. Então, eu estou trazendo aqui para vocês, de fato, a apresentação que a gente fez na Mostra Brasil aqui em SUS, aconteceu no Mato Grosso do Sul, acho que há 2 semanas atrás, né, sobre o modelo da implantação da farmácia viva aqui em Afogados, como foi que aconteceu, né? O edital, como o Jean trouxe, ele traz muita especificidade em si, né? É um instrumento burocrático, às vezes até chato, né, Jean? Mas, de fato, é interessante dizer que aqui em Afogados da Engazeira a gente começou com recurso próprio, né? A gente começou antes do edital, então a gente abriu e, de fato, conseguiu executar esse projeto aqui, e só depois que a gente conseguiu o financiamento do Ministério da Saúde. Então, dizer que não foi muito caro para poder estar garantindo esse investimento, né? Então, a gente, no primeiro ano aí, eu vou falar sobre mais investimento no final, mas a gente investiu em média, né, levando em consideração tudo que se foi preciso, já com equipamento que a gente tinha na gestão, uma média entre 60 e 70 mil reais aí, para poder botar o projeto para rodar, né? A gente foi contemplado com o edital do Ministério da Saúde no ano subsequente à inauguração, né, que já vai estar fazendo aí 3 anos no final desse ano, e que é esse edital que Caruaru também foi contemplado, e hoje a gente utiliza o recurso, né, para custeio e algumas reformas de capital de investimento dentro da estrutura que a gente montou. Então, o modelo de referência de implantação da farmácia viva aqui em Afogados, vou estar trazendo para vocês aqui, né, traz como foco principal, gente, o uso de plantas medicinais, né, que faz parte do cotidiano das comunidades de vários municípios brasileiros. Se você for andar com agente comunitário de saúde na ponta, você vai ver que tem muita gente, né, em determinados bairros, geralmente bairros mais afastados do centro, geralmente, isso não quer dizer que é uma regra, né? As pessoas cultivam plantas medicinais nos seus quintais, ou então aqui em Afogados da Engazeira, como a gente tem mais de 300 quilômetros quadrados de área rural, né, as pessoas plantam nos seus sítios, nas suas comunidades rurais. É importante dizer que o Ministério da Saúde, né, criou essa política de práticas integrativas em 2006, né, incluindo a fitoterapia, mas isso é uma prática que vem sendo utilizada há muito tempo. Pra vocês terem ideia, eu, quando era menino, ia lá para Nazaré da Mata, né, eu acho que é perto aí de vocês, ia fazer treinamento na Pastoral da Saúde, junto com o doutor Celerino, né? E aí eu sempre cresci nesse meio, e depois de crescer nesse meio, eu queria colocar essa política para funcionar dentro do município do qual eu estava gestor. Então, é por isso que a gente não esperou o edital do Ministério da Saúde, né? A gente pegou recurso próprio, o prefeito daqui, na época, era José Patriota, né? E aí ele também, por ter essa formação de pastoral da saúde, de sindicalista, de viver na área rural, né, ele comprou a ideia e a gente aprovou, né, recurso próprio para poder investir. Então, assim, a gente montou um grupo, né, um grupo bacana, um grupo composto por uma equipe multidisciplinar, né? Então, a Aline, que coordenou o projeto inicialmente aqui,
e que hoje ela é diretora de vigilância de saúde, mas ela ainda toma de conta do projeto junto com o pessoal da assistência farmacêutica, que é um projeto muito bacana, quem entra se apaixona, né? Então, ela hoje cuida da vigilância, mas tem um olhar muito bacana dentro desse projeto. Então, a gente montou com coordenação da atenção um grupo, né, multidisciplinar, que formam as áreas estratégicas de gestão da saúde aqui em Afogados. A gente envolveu a atenção básica, assistência farmacêutica, vigilância de saúde, né? E aqui o gabinete da gestão, para poder estar tomando de conta e colocando o processo para andar. Então, assim, de fato, como a gente já tem também 100% de cobertura da atenção básica, a gente queria fazer com que, né, todas as nossas unidades básicas de saúde pudessem estar aproveitando, de fato, a sabedoria popular, né, as plantas utilizadas no território, para poder estar utilizando, estimulando também o autocuidado com responsabilidade, né, mas também fazendo com que o ator, o sujeito lá que tem a planta utilizada no seu quintal, cultivada no seu quintal, ele pudesse, de fato, estar sendo reconhecida como fitoterápico seguro, né, prescrito por um profissional da atenção básica e que pudesse, de fato, estar garantindo um acompanhamento de algum processo de doença que se viesse instalar, ou então até para promover a saúde desse cidadão. De fato, na implantação, a gente começou de uma maneira onde a gente fez um estudo, né, nas comunidades tradicionais aqui no município. Já falou muito bem na apresentação dele aí que a gente precisa, de fato, estar respeitando a necessidade, né, das plantas que se dão dentro do nosso território. Então, de fato, a gente fez um estudo nas nossas comunidades aqui, a gente conseguiu catalogar 72 tipos de plantas, né, junto com o pessoal, a Aline coordenou esse processo aí, junto com o pessoal do Sindicato de Agricultores Rurais, e a gente validou essa pesquisa também, né, essa catalogação com o pessoal da Universidade Federal de Pernambuco, através de 2 pesquisadores que vieram para cá, né? A gente teve aí uma pesquisa junto com a ACS, né? Os agentes comunitários de saúde ajudaram a gente a fazer esse levantamento na ponta, e aí é importante dizer, né, na estruturação desse processo, o próprio Hernani, que é apoiador de vocês da segunda macro, ajudou a gente na implantação, junto com o Centro Nordestino, né, de Plantas Medicinais, que é o doutor Celerino, e a doutora Diana ajudou a gente a organizar e estruturar esse processo. Então, isso foi muito importante para a gente, né? Nessa pesquisa, a gente fez essa identificação, lógico, né, das espécies de usos vegetais para fins fitoterápicos, e aí, de fato, a gente sempre tem que estar ligando isso ao nosso cenário epidemiológico, né? Então, a gente conseguiu fazer com que a verificação que se tinha dentro das nossas comunidades, do que era utilizado, né, dentro das nossas comunidades para poder tratar determinados agravos, a gente conseguiu trazer para dentro do Sistema Único de Saúde, conseguiu validar isso com os pesquisadores da universidade e conseguiu, de fato, garantir, né, em cima do arcabouço epidemiológico que traz o comportamento das doenças, por exemplo, dentro do território municipal, a indicação, né, desses fitoterápicos. Então, isso foi muito bacana, porque isso ajudou a gente a ter um norte, a ter uma direção a seguir. Então, de fato, a nossa farmácia viva em si, né, ela tem como potencial muito bacana a sustentabilidade ambiental, isso é muito importante, e a sustentabilidade socioeconômica. Quando a gente fala da questão socioeconômica, não é só do princípio da economicidade para a gestão pública municipal, né? A gente também fala da questão aonde a gente inicialmente começou aqui estimulando a produção desses agricultores rurais na ponta, para que a gestão municipal pudesse comprar as plantas, né, vamos dizer assim, para fazer os fitoterápicos. Então, isso é muito bacana, né, a gente poder garantir a sustentabilidade do meio ambiente e garantir também, né, uma troca entre poder público e iniciativa popular de garantia de uma economia sustentável. Então, a gente, dentro desse arcabouço todo, a gente começou a trabalhar também no processo de conservação das espécies, valorização do conhecimento tradicional. Teve um cara aqui que ele, picara de cobra, ele tratava com uma planta específica lá. Eu disse, cara, tá vendo, Jean? O cara tá batendo no Butantan, né? E a Aline pode até falar sobre isso depois aí, criando um soro aqui específico.
Mas a gente precisa ter cuidado com isso, né? Eu estou trazendo isso aqui para vocês, porque isso a gente conheceu a partir do momento que a gente foi fazer a pesquisa na ponta, né? E foi conversar com as pessoas para poder entender como era que elas utilizariam essas plantas medicinais, como é que elas, de fato, estavam introduzindo ela, né, no processo de cuidado a partir do momento que eles detectavam algum tipo de doença. Importante na área da saúde pública, não tem nenhum sobre isso. Eu acho... vou continuar. E aí, de fato, o projeto também traz como um escopo muito bacana a qualificação dos profissionais. Acho que a Manuela Rosendo está... Podia fechar o áudio, só para... a qualificação dos profissionais. Só dizer a vocês aí, não é fácil, né? Não é fácil trazer um projeto como esse para que ele possa estar rodando na ponta. A gente tem muita resistência do modelo formador que a gente tem hoje, né? Resistência, inclusive, até de alguns profissionais da assistência farmacêutica em si também, entendeu, Jean? Em poder reconhecer a potencialidade da fitoterapia, e isso me deixa um pouco até meio que angustiado, eu fico agoniado, né? Mas eu enfrento, eu vou para cima, porque eu acho que é importante a gente ter esses espaços para poder estar valorizando esse tipo de política tão importante. Não estou dizendo que isso é comum em todos os lugares, mas a gente encontra em algum lugar esse tipo de resistência. A gente teve como objetivo principal aqui no projeto implantar a farmácia viva, né? Aqui no nosso município, desde a produção das plantas até a estruturação do laboratório para a manipulação. E aí, dentro dos objetivos específicos, para vocês verem, a gente não brincou no serviço, a gente fez a constituição, né, da sementeira municipal, a gente cultivou as nossas plantas. Dentro da cultivação das nossas plantas, a gente fez o treinamento com as equipes de saúde da família para que a gente pudesse começar a fazer a distribuição desses medicamentos fitoterápicos. Deixa eu só... porque está atrapalhando aqui isso. Acho que é Manuela Rosendo está aqui. Obrigado. Então, dentro dos objetivos específicos, a gente fez a distribuição desses medicamentos, né, na nossa rede. A gente, para poder fazer a distribuição, a gente teve que capacitar profissional médico, enfermeiro, dentista. Não foi fácil, como eu disse, modelo formador, né, pautado em cima da alopatia, em cima da doença, em cima de um mercado simples e objetivo, né? A pessoa fazer com que os profissionais da ponta eles pudessem sair dessa situação de conforto, né? E experimentar o novo não é fácil, mas a gente aqui conseguiu com muita luta, graças a Deus. Dizer que logo no início a gente teve, isso é importante demais registrar, né? A participação efetiva dos nossos profissionais médicos cubanos, né? Eles ajudaram muito na disseminação e na implantação desse projeto, visto que a gente tinha uma barreira um pouco mais difícil de enfrentar com os profissionais médicos brasileiros, né? Pelo modelo formador, mas vale registrar que os novos médicos que se formaram agora, inclusive no modelo novo, Jean, de teoria da problematização, né? O Problem Solving Group, isso ajuda, de fato, né, a eles entenderem que essas metodologias novas e a gente valorizar o que vem da sabedoria popular é muito importante. Então, graças a Deus, isso foi muito bom, porque a gente conseguiu essa absorção mais fácil, né, por esses profissionais mais novos. Eu fiquei impressionado. E os profissionais mais velhos também, já esses que ficam na classe intermediária, eram os que eram mais resistentes a esse processo de implantação, de fato, né, dessa nova maneira de prestar assistência à saúde. A integração multidisciplinar de profissionais de saúde no projeto ela foi fantástica, eu já falei sobre ela aqui, do grupo que se foi formado, né? Também a orientação à comunidade em relação ao uso correto e à manipulação artesanal das plantas, né? Em consonância com a Política Nacional de Saúde, a Política Nacional de Assistência Farmacêutica e a Política Nacional de Práticas Integrativas, porque foi identificado também que muita gente na ponta, quando manipulava as plantas, né, e que não tinham todos os conhecimentos específicos que eram necessários para poder fazer essa manipulação, inclusive para evitar intoxicação, vamos dizer assim, né? Foi feito isso,
foi uma troca de saberes muito bacana. A gente aprendeu com o povo, né, e o povo aprendeu com a gente. Então, acho que isso foi muito bacana e é importante estar trazendo esse registro aqui, né, dentro dos objetivos específicos. A gente adotou uma metodologia aqui em Afogados. Pelo que eu vi de Jean, ele está adotando uma metodologia diferente em Caruaru. E isso vai, gente, de acordo com a caracterização da gestão de vocês, da rede de atenção de vocês, né? É importante vocês se sentirem muito tranquilos para poder estar entendendo que o projeto que foi implantado aqui em Afogados, não necessariamente ele vai ter que ser implantado da mesma forma, Flávio, no município de Jupi. Sintam-se à vontade para poder estar fazendo o projeto. Espera aí, voltou. Deixo de fazer negócio, se for familiar, deixar aqui, mesmo que eu deixo de fazer. Porque numa próxima vez que aparecer outro negócio, eu vou vir atrás de mim para me dar mixaria. Gente, por favor, vocês poderiam fechar o áudio? Obrigada. Valeu. Então, interessante dizer que a gente fez essa pesquisa aqui, né, para poder conhecer o cenário que se praticava de plantas medicinais no município. Depois dessa pesquisa, a gente fez esse primeiro seminário de plantas medicinais em Afogados da Engazeira, né, onde a gente escutou os profissionais, escutou a população, né, muito bacana isso. Depois disso, a gente fez a implantação da sementeira municipal, né, a gente utilizou recurso próprio, a gente aproveitou um terreno que estava abandonado, né, aqui no município, e que, graças a Deus, tinha um grande potencial agrícola, e aí, diante disso, a gente implantou, de fato, né, essa sementeira. Vocês vão ver as fotos no final lá, né? E, depois disso, a gente implantou o laboratório de manipulação de plantas aqui com recurso próprio também. Não é um laboratório que supre todas as necessidades apontadas na RDC da Anvisa, mas a gente começou com um laboratório simples e hoje já a gente tem uma estrutura montada, né, a nível ainda arquitetônico, lógico, porque eu vou precisar aí de quase R$700 mil para a construção do laboratório, onde eu já apresentei o prefeito novo agora, Sandrinho, e ele já aprovou, vai garantir o aporte de recurso próprio para a gente poder montar esse laboratório de fitoterápicos aqui, atendendo, né, todas as normas e especificações, tanto da Anvisa quanto do Ministério da Saúde. Esse que a gente está hoje, ele atende, né, dentro das normas de biossegurança, mas, de fato, a gente notou que, como o uso começou a ser muito forte, né, a gente já não está dando conta mais de utilizar o espaço que a gente tem no laboratório que a gente existe hoje, né? Então, inicialmente, a gente começou com 15 tipos de produto, Valéria, né? Hoje, a gente está aí com um percentual de 28 produtos sendo dispensados, né? É bem interessante isso. A gente tem também alguns ativos vegetais, né, que foram produzidos a partir das plantas mantidas e cultivadas, né, na nossa sementeira. A gente tem lá na sementeira, né, uma coleção que compreende mais de 70 espécies. A Aline está aqui, ela inclusive está no seminário em Recife sobre plantas medicinais e ela está participando com a gente aqui, né, mais de 70 espécies. É importante dizer que a gente sempre procurou, de fato, garantir, né, a utilização de espécies que são cativas aqui da nossa região. É importante também estar falando sobre isso, né? Dentro dos resultados, como eu já falei para vocês, a gente teve a rede de saúde totalmente treinada para a dispensação de produtos à população, né? E como eu falei aqui, a utilização da rede multidisciplinar. A gente teve médico, enfermeiro, farmacêutico, biólogo, técnico. A gente abrangeu aí, a gente tem até enxaguante bucal, né, sendo dispensado, para vocês terem ideia aqui, né? A gente tem sabonetes, e tem muita coisa bacana, porque a gente foi envolvendo muita gente. Então, a gente botou até dentista para trabalhar com a gente aí na produção desses processos e, graças a Deus, hoje, a gente consegue ter aí a garantia, de fato, né, de uma população reconhecendo esse trabalho e de um grupo de profissionais utilizando e orientando a utilização de plantas fitoterápicas aqui, do uso de fitoterápicos, na nossa rede. A importância da farmácia viva, pô, cara, ela é muito bacana, não tem nem o que... para a saúde da população, para a questão da educação ambiental, para que a gente possa, de fato, voltar
a questão do cultivo das plantas medicinais, isso é muito bacana, né? A gente precisa resgatar o papel da população naquela questão de que ele é um sujeito ativo, né, no seu processo de cuidado da saúde, né? A gente vê muito uma dependência do jaleco branco e a gente precisa fazer com que a população ela seja ativa diante do seu processo. A gente também trabalhou muito a questão dos conceitos básicos em agroecologia, né? Tanto pelos profissionais que eu vou dizer o seguinte, eu tinha uma visão totalmente diferente e quando eu comecei a sentar com essa galera para poder discutir o projeto, eu vi que eu precisava estudar, eu precisava mudar vários conceitos e eu também aprendi muita coisa sobre isso, né? Principalmente nessa área de agroecologia, promoção e uso sustentável dos recursos vegetais que a gente tem na natureza, é importante estar trabalhando isso, né? E aquilo que eu falei, a troca de experiências de comunidades rurais e profissionais da Secretaria de Saúde. Cara, você quando vai para o campo, que passa o dia conversando com o povo, você volta uma pessoa totalmente abastecida, vamos dizer assim, né, da riqueza de conhecimento tradicional que a gente começa a aprender lá na ponta. Então, isso é muito bacana, né? Eu vou pular essa parte aqui da conclusão, volto depois para poder mostrar aqui a vocês. Aqui são as fotos do antes e o depois, né? Isso aqui é uma sementeira, setembro de 2019. Era uma área que estava abandonada aqui, próximo ao centro, né? Então, a gente pegou essa área, era uma área, inclusive, que a galera fazia uso de droga, prostituição e todas as coisas ruins que vocês possam imaginar. Então, a gente pegou essa área, né? Nessa foto aqui de cima, vocês estão vendo ela já cercadinha e com alguns canteiros já sendo organizados, mas era uma área que estava abandonada, né? Então, a partir dessa foto aqui de cima, a gente montou a sementeira municipal, né? Aqui embaixo, nessa foto de janeiro de 2020, vocês já podem ver ela aí, né? Com toda uma visão estruturada, com as plantas já começando a ser cultivadas. Eu acho que isso é muito bacana. A intersetorialidade é muito importante, não precisa se investir muito para poder garantir isso. A gente pegou o pessoal da Secretaria de Agricultura aqui, né, e começou a estar dando uma ajuda nesse processo de formação dos canteiros. Eu não sei se vocês conseguem ver nessa foto aqui de baixo, lá atrás, tem um sistema de abastecimento de água que a gente criou aqui, com pneus de trator e com uma caixa d'água em cima, né? É um sistema de gotejamento. Aqui, como é seco, sertão, né? A gente precisava desse sistema de irrigação contínuo, então isso foi muito bacana. E aí a gente pegou o sistema que a gente usa aqui, né? Nas comunidades tradicionais, na ponta, lá na zona rural, e trouxe para dentro da sementeira municipal. Aqui, para vocês poderem ver, pessoal da vigilância aí, aqui a linha aqui embaixo nessa foto, junto com o pessoal da sementeira, né? Correndo atrás das espécies que a gente fez a identificação na zona rural, para poder levar mudas para a sementeira, para a gente poder plantar na nossa sementeira, né? Então, ajuda muito bacana aí do pessoal das comunidades tradicionais que já cultivavam essas plantas dentro do seu território. Aqui na foto, né, do lado direito, para mim, vocês estão vendo uma capacitação com os profissionais da gestão, envolvendo os técnicos da farmácia viva, com os profissionais da coordenação da atenção básica, com profissionais que trabalham na atenção básica, como enfermeiro, como médico, né, para poder dentista aqui, para poder estar trabalhando, conhecendo as plantas e trabalhando a dispensa delas na ponta. Aqui embaixo, Fabrício fazendo uma capacitação, eu acho que é na unidade de saúde do São Brás, né, com os profissionais daquela ponta, daquela unidade básica, para poder estar fazendo uso desses fitoterápicos. Hoje, algumas fotos da nossa sementeira, né, que eu acho muito bacana, eu sou muito orgulhoso dela, e eu queria mandar um abraço para o pessoal de lá, né, a Paula Maria, que ajuda a gente nesse processo. Essa sementeira da gente, ela hoje tem, nesses 70 tipos de espécies, elas são todas identificadas, né, com o nome que a gente usa aqui, mas também com o nome científico, é importante trazer isso. Aqui, para vocês terem ideia, nessa parte aqui coberta, isso é o nosso minhocário, né? Doutor Celerino, ele trouxe umas minhocas, né, do Canadá, e aí a gente importou ela para cá, então é bem bacana. A Aline, se quiser falar depois, pode até falar desse processo aí, Aline, como é que a gente monta, né, o nosso ativo para poder estar utilizando na sementeira e cultivando essas plantas em si. Aqui embaixo é uma estufa onde a gente faz
o cultivo de algumas amostras. Inclusive, a gente também não só planta lá na sementeira, mas distribui, né, para algumas pessoas que vão lá, que precisam, que querem plantar, que querem fazer sua horta em casa. É muito bacana isso, essa troca, né? A gente primeiro começou recebendo essas plantas da população, e agora a gente está fazendo o processo inverso. A gente está ajudando a distribuir, né, para a população essas plantas que a gente cultiva lá na sementeira. Aqui é a inauguração da nossa farmácia Viva, né? A gente tem uma farmácia Viva que é no centro da cidade, né? Ela é bem bacana. Ela tem essas prateleiras aqui com todas essas alcoolaturas e xaropes que a gente já produz aqui, né? Isso aqui, a foto embaixo, é uma foto dia da inauguração. A gente está aí com o prefeito na época, o presidente da Câmara, o Hernani está aqui, ó, que era nosso apoiador, o nosso presidente do Conselho Municipal de Saúde, além de professores e pesquisadores aqui do município, que também já trabalhavam a temática. Aqui é uma foto de Fabrício no processo simples, né, no nosso laboratório, que hoje ainda funciona nesse espaço, mas que em breve a gente vai estar num espaço organizado, grande e arejado, com esse investimento com recurso próprio aí, de quase R$700 mil, mas no início não precisa de tudo isso para começar a funcionar, é uma coisa simples, né? A gente está disponível, inclusive, para receber visita de vocês aqui, para vocês poderem ver a experiência da gente. A gente não surgiu do nada, quero agradecer demais aí ao município que é da região de vocês, que é o município de Brejo da Madre de Deus, que nos ajudou, né, muito na construção inicial desse processo, passou até dando apoio após a inauguração, durante um bom tempo, né? Então, eu quero agradecer. Na época, o secretário de Saúde era o doutor Zé Edson, né, que hoje é presidente do COSEMES. Eu não sei quem é que está como secretário hoje, mas eu agradeço também ainda o pessoal do Brejo por manter, de fato, esse projeto funcionando lá. Acho que é muito importante. Aqui está alguns projetos, alguns produtos que a gente dispensa, né, lá na nossa farmácia Viva. Eu digo lá, mas é aqui na calçada, de lado da Secretaria de Saúde, atravessou a rua ali, ela fica lá, né? Então, a gente tem pomada de casca de romã, né? A gente tem alcoolatura de artemisia, tem sabonete de aroeira, a gente tem extrato de bucha vegetal, a gente tem muita coisa que é dispensada, que a Aline pode até estar falando sobre isso no momento mais para frente. Aqui, para vocês terem ideia, isso foi uma visita, né, da Beatriz Castro, junto com a equipe do Globo Repórter, que veio fazer, de fato, essa visita aqui na nossa sementeira e fazer a gravação do Globo Repórter, edição especial, para poder estar passando, né, para todo o Brasil. Interessante foi a repercussão pós isso, né? A gente começou a receber ligação aí do pessoal do Rio Grande do Sul, de São Paulo, querendo que a gente enviasse produto daqui para lá. Eu sei que está danado, a gente não pode, mas se vocês quiserem vir aqui conhecer, né, venham, porque a gente ajuda a montar essa estratégia lá. Interessante dizer também da parceria com o pessoal das escolas. A gente tem aqui nas escolas essas hortas, né, de fitoterápicos. Então, eles ajudaram a gente também muito nesse processo de troca de experiência. Diante disso, com a pesquisa que foi feita, a gente criou um livrozinho, um catálogo de plantas medicinais presentes aqui no nosso município, né? E está até disponível, acho que a Hernani deve ter ele em material eletrônico, que pode passar para vocês logo, logo, acho que é importante, né? A gente fez a impressão de vários exemplares, mas como a impressão é cara, né? A gente gastou só na impressão, acho que quase R$10 mil. A gente preferiu fazer esse formato eletrônico. Então, a gente está passando para as pessoas. E aí, gente, para encerrar, eu não sei, Flávio, se eu já extrapolei o tempo, eu queria dizer aqui que, como conclusão, que a fitoterapia ela traz como um bom exemplo de diálogo entre o saber popular e o saber científico. A gente nunca pode desprezar a questão do saber popular. Eu, quando me formei, eu estou com 15 anos de formado, né, eu tinha muito essa questão de que o saber científico ele vinha, né, e vinha de uma maneira a sobrepor o saber popular. Era meio que quando a gente sai da universidade, a gente sai muito com essa visão, né? Uma visão que muitas vezes, infelizmente, pelo modelo formador, a gente não consegue valorizar, né, o saber popular dentro das nossas raízes, dentro do nosso projeto,
do nosso trabalho do dia a dia. Então, produzir experiências exitosas, né? De fato, visando a geração de autonomia de comunidades, né? Valorizando os responsáveis pela produção, né? Na ponta do cultivo de plantas ou em qualquer uma outra área que seja, isso é muito bacana. E esse tipo de experiência mostra que o uso de planta medicinal, né? Com o fim de prestar cuidado à população, né? Além de disponibilizar formas efetivas de terapêutica à população, incentiva redes comunitárias e o cuidado, né? Solidariedade, cultura local, responsabilização dos sujeitos envolvidos no projeto de cuidado da saúde deles. A gente precisa, inclusive, garantir de fato que, terminei aqui, mas a gente precisa garantir de fato a participação efetiva da população no seu projeto, no seu processo de saúde, né? A gente precisa garantir de fato que eles possam ser protagonistas do seu cuidado. E a gente precisa garantir menos dependência, né, dos serviços de saúde. Eu acho que esse projeto de fitoterapia, ela trouxe para a gente isso, trouxe para a gente e a população em geral esse olhar, né, e trouxe também essa característica de humanizar a gestão para poder estar escutando mais, né, antes de executar projetos. Então, a gente vai ter que estar escutando, a gente vai ter que estar aprendendo com a ponta, porque foi isso que fez dar certo aqui, né? Vocês viram aí que a gente começou com recurso próprio. Só depois que veio o recurso do governo federal para isso, a partir do momento que a gente apresentou um projeto, né? Então, quando, de fato, a gente se coloca para poder estar escutando o povo, a gente acerta mais do que erra e a gente economiza, né, muito mais recurso público, porque a gente vai estar fazendo um projeto direcionado para as necessidades da população. Então, essa era a experiência de Afogados. Se eu fui muito corrido, esse tempo aqui que a gente vai ter para poder discutir, eu posso estar dando mais detalhe, como a Aline também vai estar participando comigo dessa discussão. Obrigado, Valéria, obrigado, Flávio, obrigado, Jean, obrigado aí, Hernani, e o pessoal que escutou até agora. Arthur, obrigado por sua apresentação, foi ótima. E aí, como a gente fica falando, como eu estava falando, né, quando a gente escuta vocês com essa ampla experiência, a gente fica querendo trazer isso para todos os municípios, né? Assim que eu penso, que eu fiquei com essa visão aqui, eu tenho certeza que os colegas também ficaram com essa visão, né, de querer trazer mais, de querer fazer mais pelo SUS, pela população, né? E principalmente trabalhando com fitoterapia, que a gente vai estar aí diminuindo o uso irracional dos medicamentos alopáticos, que a gente sabe que a gente trata determinada doença, mas acaba acarretando outros problemas, né, devido a essa questão do uso irracional do medicamento. E a fitoterapia, eu acho que ela vem só para agregar, na verdade, né? E aí tem uma pergunta aqui que eu vou fazer, tanto o Jean quanto você, Arthur, podem estar respondendo, né, que a Mariana fez. Em relação, ela ficou na dúvida, né, de como é a formação para a receita e encaminhamento dos fitoterápicos, porque não é muito eficaz implantar a farmácia viva para a questão dos médicos, pode ser que os médicos da rede eles não aceitem. Ela queria saber como é essa questão, se tem uma aceitação dos médicos, se não tem, para essas prescrições e encaminhamentos dos fitoterápicos. Na verdade, Flávio, eu posso responder, Jean? Pronto. Na verdade, Flávio, é aquilo que eu te falei, no início foi bastante difícil, né? Eu até falei na apresentação aí, disse que a gente tinha uma leva de profissionais que eram recém-formados, que abraçaram a causa, a gente tinha profissionais mais velhos, né, vamos dizer assim, que também acreditavam na causa, mas a gente tinha aquele público intermediário ali, né, entre 25 e 45 anos, na época aqui. Eu não estou dizendo que isso é uma regra, né? Que eram mais resistentes. E aí a gente teve que capacitar, né? Chamar, capacitar. O doutor Celerino foi o responsável pela capacitação aqui conosco, né? É um cara que é de renome internacional nessa área e que tem disponibilidade para poder estar ajudando aí nos municípios da segunda macro também. Então, a partir do momento que eles tomaram conhecimento
a gente viu aquele bloqueio, Flávio, acabar, né? E, de fato, ser utilizado aqui na rede sem nenhum problema. Mas no início foi difícil aí, eu esqueci o nome de quem fez a pergunta. No início foi difícil, não foi fácil, né? Mas a gente conseguiu vencer essa barreira, graças a Deus. Jean, quer acrescentar alguma coisa? Flávio, eu acredito que foi Mariana, né? Mariana Foi Mariana. Mariana, é por isso que é tão importante, quando a gente vai incorporar essa questão da farmácia viva em seu município, você conhecer os profissionais de saúde e se eles já aceitam essa política, né? Porque a capacitação só, ela não avança bastante. Um discreto que tem muito forte é a qualidade dos produtos. Então, com a presença hoje de profissionais diferenciados, agrônomos, farmacêuticos, biólogos, químicos, dentro do processo de produção, a gente começa a ter uma resposta diferente, né? É por isso que é tão forte a necessidade de a gente trazer a pesquisa, os estudantes, porque eles começam a conhecer e ver os resultados terapêuticos. Aqui, bem próximo da gente, em Sergipe, estão fazendo uso de um produto que ainda não pode ser utilizado como oficinal, né? Ele está sendo feito como manipulado, né? Através de prescrição, dentro do Hospital das Clínicas, com a finalidade de úlcera varicosa. Então, nós temos hoje produtos que geram muita dúvida, né? E o fitoterápico, ele tem que ser muito cuidadoso, por isso que a nossa questão de trabalhar os itens oficinais. Então, a partir do momento que o médico começa a trabalhar, o nutricionista, o enfermeiro, o farmacêutico, a conhecer o potencial dos produtos e a qualidade do produto que está sendo preparado, aí muda, né? Eu vi isso bem claro em Jardinópolis. Agora, capacitação tem que ser em excesso. A gente tem que abundância de excesso, né? A gente tem que estar continuamente vendo essas respostas. Então, por isso que na hora que a gente começou aquela questão, a gente falou, é adaptável a planta em seu município, o tempo de produção, é fácil o uso, porque quanto mais prático o produto consegue, a gente consegue avançar bem mais. Então, nesse caso de prescrição, é muito importante a capacitação, mas é muito importante já a leitura. Agora, tem um ponto muito importante no processo, que é o usuário, a necessidade e a segurança que o usuário tem com os produtos. Então, essa integração, ela é muito importante, Mariana. E a recepção é muito boa. Eu tive apresentando com a Universidade de Pernambuco e fui questionado se eu estava trocando 6 por meia dúzia. E não é esse o processo. A gente vai buscar a sustentabilidade das ações, não é tirar o medicamento alopático e colocar o fitoterápico. A gente vai começar um processo de desmame dessa medicalização exagerada que nós temos. Então, se você vai trabalhar com ansiolíticos, não é para você tirar o clonazepam, o bromazepam e estar colocando mulungu. É para você desmamar o paciente, você tirar o paciente desse processo de dependência. E a gente tem vários trabalhos dentro das farmácias vivas terapêuticos, né? Entre eles, trabalhar com a terra, trabalhar com a água, trabalhar com a muda. Eu vi em Jardinópolis vários médicos sendo voluntários no plantio. É muito importante esse momento de crescimento. Agora, é algo que não é simples, porque a gente tem hoje uma cultura muito frágil com relação a produtos naturais e principalmente com relação ao fitoterápico. No SUS, a gente não consegue comprar fitoterápico pelo valor elevado. Então, a farmácia viva, ela vem trazer, vem resgatar um processo muito importante de manipulação e um processo relevante para a sociedade de autocuidado. Eu não sei se eu consegui esclarecer todas as dúvidas, Mariana, mas estou à disposição. Pronto, eu acho que era aí. Tem mais uma pergunta aqui,
em relação ao tamanho médio da área de sementeria. Quem está perguntando é o pessoal da CAF de Agrestina. Isso vai variar, né, Jean? Padrão. Já? Oi, vai. Quer que eu Posso responda? falar? Pode falar. Então, pessoal de Agrestina, isso vai variar de acordo com a quantidade de espécies que você vai cultivar, né? A quantidade como é que se pode dizer? A sua demanda que você vai ter no dia a dia na despensa da Farmácia Viva, né? Isso é muito relativo. Então, assim, o tamanho em si, é importante que você comece em uma área não tão grande, né? A gente da gente aqui, ela tem 482, se eu não me engano, metro quadrado, né? E a gente começou só utilizando um pedacinho dela, um pedacinho pequeno. E aí, com o tempo, as coisas foram acontecendo, foi criando, e aí a gente foi utilizando. Hoje, ela está ocupada por inteiro, né? E a gente já está vendo uma outra área específica, que é adjacente a ela, para poder estar tentando ampliar. Então, assim, é importante estar dizendo que esse espaço ele varia muito, né? Varia muito. Eu acho que é importante aquilo que o Jean falou, você precisa conhecer, ter na cabeça o que você vai estar começando inicialmente, né? Jean trouxe até alguns exemplos aí, que ele elencou alguns produtos para poder estar utilizando no projeto de Caruaru, não é isso, Jean? Então, a partir daí, é que você vai fazendo o seu planejamento. Pô, cara, ficou pequeno para essa demanda agora. Então, eu tenho na minha meta que eu vou aumentar para 4 ou 5 produtos a mais, um exemplo, né? Então, você tem que ir planejando a área, né, de acordo com o que você tem que saber até onde você quer chegar. Aqui são 72 produtos, e para os 72 produtos, a gente teve que ter essa área aí de quase 500 metros quadrados, que não é uma área grande, é uma área pequena, né? E que todo município tem. Se você procurar, for na Secretaria, né, de infraestrutura, geralmente os municípios menores já, a gente tem 94% dos municípios, né, com municípios abaixo de 100 mil habitantes, não é só a realidade aí. Então, assim, quando a gente para poder ver, a gente tem, geralmente, as estruturas organizacionais quase que as mesmas. Então, Secretaria de Agricultura ou de Infraestrutura vai lá, pergunta quais são os terrenos disponíveis que a gente tem aqui no município. E aí, pega um terreno que faça esse planejamento. Não tem nada assim, Flávio, meio que de receita, não. Né? O negócio é começou, e aí você vai adequando a área. Vai lá, professor Jean. Farmácia Viva. Pode ir falando, dá para... Tem um áudio aberto. Deixa eu ajudar. Tem coisa para até eu imprimir. Talvez a Agrestina esteja pensando na questão do projeto, né? Que a gente precisa apresentar a área, e é muito importante você imaginar essa questão. Bezerro está com um áudio aberto. Isso. Melhor. São vários, mais diversos para... Bezerros Marco, por favor, você podia fechar seu áudio? Obrigada. Nesse caso, Agrestina, eu não sei quem é a Agrestina, que é um colega. Nesse caso, é muito importante você imaginar esse processo, Agrestina, como você pretende. Um hectare é algo muito importante. Se você vai ter um laboratório que vai ter em torno de 200 metros de construção, você vai ter uma área para recepcionar, muitas vezes, escolas. Eu acho muito importante essa integração com a questão da educação. Então, 1 hectare, eu acho que é um ponto importante. Eu estou lutando por 2 hectares, porque a gente já tem a proposta. Gustavo, um prazer, Gustavo. E, nesse caso, 2 hectares para Caruaru, eu estou pretendendo 4 espécies. A questão do beneficiamento, que ele ocupa um espaçozinho legal.
você vai ter a questão das mudas, você vai ter a questão de estufa. Então, é muito importante, nesse processo de trabalho, essa construção. É por isso, eu não sei se o Hernani ainda está aqui, que a gente pensa muito em buscar cooperação entre os projetos. Vou dar o exemplo aqui da segunda macro. Eu estou tentando se aproximar cada vez mais de Brejo para a gente juntar forças e fazer uma produção comum que a gente possa atender ao SUS dessa região. Então, se eu produzir guaco, e o guaco pode ser atendido, como exemplo, para São Caetano, como é que a gente pode fazer, integrar essa parceria para que não seja necessário, São Caetano, ter um são os serviços. Então, a busca disso era como a gente se organizar para a gente ter os projetos e reduzir o custo para a produção e fazer com que o produto, a planta medicinal ou fitoterápico, ou até o extrato, chegue ao usuário com menor custo para o município, porque ele é um investimento elevado. Para você ter um extrato bom, para você ter uma droga vegetal de qualidade, eu preciso investir bem, né? É um investimento até diferenciado. Por isso, a minha busca em fazer controle de qualidade com a universidade, seja federal, seja estadual, seja as instituições de ensino, né? Que aí a gente pode ter uma qualidade de produto sendo comprovada e dando garantia para o prescritor do que está sendo administrado. Eu não sei, Gustavo, se eu conseguir responder, mas se você tem um município, eu acho que a Agrestina deve ter 20 mil pessoas, 30 mil, não sei, não recordo bem agora, mas se você tem um município com 1 hectare, fazendo essas propostas, eu acho interessante, porque eu acho que um dos pontos que essa macro pode fazer é unir os nossos poucos recursos para a gente se fortalecer. 25 mil habitantes. Então, podemos visualizar isso sem dificuldade, para que você fortaleça o seu projeto frente ao Ministério da Saúde. Pronto, aí tem a Raquel, que é de Poção, né, tá falando aqui, agradecendo, falando que essa questão da fitoterapia é algo inovador, né, e também está dizendo que complementa o tratamento por meio do auxílio dos recursos naturais, isso é muito relevante na terapêutica, e agradece a contribuição de vocês pelo vasto conhecimento na área. Tem mais alguma? Aí a Mariana está pedindo contato tanto do Jean quanto do Arthur. Acho que ela vai entrar em contato com vocês essa questão de implantação da farmácia Viva, né? Certo, Mariana. E a Aline, de Afogados da Engazeira, está falando que em Recife está acontecendo o seminário de práticas integrativas e complementares no SUS, e a Farmácia Viva é uma das mesas redondas, e a Afogados da Engazeira vai participar, mostrando o processo de implantação no município. Então, a gente vê que é um tema que está em alta, né? A gente vê o quanto contribui para os municípios. Aqui em Jupi, como a gente só tem mais ou menos 15 mil habitantes, a gente está implantando uma pequena farmácia viva em cada unidade básica de saúde. E a gente já está com apoio dos dentistas, da enfermeira, todos os médicos que trabalham com fitoterapia, e eu trabalho diretamente com a psiquiatra, fazendo desmame medicamentoso, né? Alguns pacientes que tomam medicamentos há muito tempo, a gente está fazendo desmame medicamentoso utilizando as plantas medicinais e a fitoterapia. Então, a gente vai adequando de acordo com a realidade do município, né? A gente vê que tem município que tem uma população maior, outro tem uma população menor, a gente vai adaptando de acordo com os municípios. Aqui, perguntando da questão, a Aline já respondeu, né? Perguntando sobre a questão da base para a caixa d'água. Qual foi o pneu que foi usado? A Aline respondeu que são os pneus do trator. Deixa eu ver se tem mais alguma. Pesqueira também tem interesse em estar em contato com o Arthur e Jean para ver essa questão de implantação.
Perguntando se as mudas, onde é que consegue as mudas, e aí a Aline já respondeu também, né? Nas comunidades, junto à comunidade e nas escolas da zona rural. Flávio, eu posso fazer umas considerações? Pode, professor, com certeza. Eu acho muito importante, pessoal. A gente tem várias experiências e a gente não consegue mudas certificadas no Brasil, né? Mas a gente consegue mudas hoje que elas são seguras para o uso, porque já foram avaliadas por grandes serviços. Então, hoje, como quem vai trabalhar na produção, não recomendo mudas que sejam de usuários. Eu recomendo que as mudas elas sejam de serviços já referendados, que já tenham sido execatas pelo IPA, pela Emater. Então, nós vamos ter um evento agora na Bahia, em novembro, e a gente vai ter mudas disponíveis nesse evento. Então, a gente pode fortalecer essa questão. Se você vai precisar de uma muda, a gente falar com a doutora Eliane de Brejo para ver se ela consegue, porque já são mudas que já vai dar condições a gente de ter maior segurança quanto à espécie, né? Porque tem situações que são espécies muito semelhantes e vai gerar um risco à saúde do usuário. Então, nesse caso, é muito importante essa questão das mudas para a gente se fortalecer nessa construção. E digo a vocês, Afogados já tem um quantitativo que eu acho que já tem a Zicata, que vai dar segurança a esse processo. Recife, Vitória, Brejo. Então, agora vai ter em Jinqui, vai ser na Bahia, Sergipe, nós conseguimos boas mudas. Então, eu acredito muito que essa questão das mudas a gente pode cada vez mais fortalecer, né, nesse projeto, nesse processo de trabalho. Inclusive, fazendo com que as mudas corretas cheguem aos usuários. Aqui a gente, para identificação de muda, a gente usa a própria Aline, né, que de fato é bióloga, e ela traz segurança para a gente nesse processo. Eu acho que cada lugar é um lugar, e essas especificidades já, acho que pode ser conversado. Eu achei bacana quando vocês trazem a visão de consociar, né, o cultivo, pode ser um caminho também associar o custeio de um laboratório, acho que é importante também. Eu sei que a segunda macro, ela é a macro que tem mais municípios do estado de Pernambuco, né? Então, de fato, é um caminho. Eu utilizo aqui, por exemplo, se terem ideia, a gente consociou agora a política do SAMU aqui, que é uma das políticas que o pessoal do Caruaru está querendo levar através de consórcio, que hoje Caruaru é responsável por manter a base só, né? Então, para poder trabalhar o rateio com os outros municípios. Eu achei bacana, Jean, essa proposta. Eu acho que Valéria ou Hernani pode estar explorando isso aí, né? Eu vou estar sugerindo para cá, para a nossa região, essa proposta de... Eu vou estar sugerindo aqui para a região essa proposta de consórcio também, Valéria, porque eu acho que é interessante. Eu acho que outros municípios da região aqui, eles têm essa, vamos dizer, necessidade e vontade, né? Mas talvez não tenham o apoio necessário dentro da própria gestão municipal. Então, quando a gente abre as portas, Jean, para os outros, eu acho que isso acaba cativando e ajuda a disseminar essa política. Eu acho que só que um apelo que eu vou dizer a vocês, gente, pelo amor de Deus, né? Não se prendam muito ao processo burocrático em si. Sintam-se à vontade para desenhar o projeto de acordo com as necessidades que vocês acham importantes. É lógico que a gente tem que respeitar, né, as orientações da Anvisa, as orientações que estão nos editais, mas vocês precisam dar o primeiro passo. A partir do momento que vocês derem o primeiro passo, vocês vão ver que tudo se torna mais simples e mais fácil. Aqui é como eu falei, a gente começou sem recurso nenhum federal. Hoje, a gente utiliza o recurso federal após, né, após a implantação com recurso próprio. E a gente viu que não precisava de tanto para fazer um projeto tão simples e execuível, né?
Então, atentem para isso, pelo amor de Deus. Eu vou deixar aqui, Valéria e Jean, Afogados está de braços abertos, do mesmo jeito que Brejo abriu os braços para receber a gente, né? A gente está de braços abertos para receber vocês. Se quiserem vir aqui visitar, eu passei o meu contato, passei o de Aline, porque a Aline é a que está mais à frente dessa situação, está cuidando mais junto com a Laís, que é a nossa coordenadora da ciência farmacêutica. Então, sintam-se à vontade. Podem vir, a gente está sempre por aqui e vocês vão estar sendo bem recebidos. Nossa, gente, Arthur, deixa eu pode falar, gente. Pode, fique à vontade. Arthur, eu vou ser talvez inconveniente, mas eu vou aproveitar o momento. E eu acho que o COSEMP de Pernambuco tem uma história muito forte, né, com relação à farmácia viva, iniciado há quase 3 décadas, se não falar da memória, com Brejo, Recife, Olinda, né, que tem esse projeto. E eu acho que a gente poderia criar um espaço dentro do COSEMP de Pernambuco voltado para essa questão da farmácia viva, para a gente fazer uma discussão maior. Eu acho que a gente pode juntar muita força, independente do local que esteja. Nesse exato momento, estou em Belém de São Francisco, né? E eu acho que não vejo problema um medicamento que está sendo produzido em Recife chegar aqui. Eu acho que a gente tem que encontrar essa forma. Pernambuco é uma tripinha, mas a gente consegue chegar. Eu acho que a gente tem como fortalecer, principalmente aproveitando os 2 momentos, né, que o doutor Edson, eu acho que é muito sensível também à causa do presidente, e você, como vice-presidente, também entende a relevância do projeto. Você sabe que a manutenção dos projetos é muito difícil, porque vai depender de recursos do município. Então, eu acredito que seria muito interessante a gente criar esse espaço dentro do COSEMP de Pernambuco, que eu acho que será o primeiro no Brasil, né? Desculpe seja importuno a colocação, mas eu acho que a gente está fugindo desse assunto. É oportuno, Pernambuco merece. É oportuno, pode fazer mais, nem se preocupe. Mas eu acredito, Arthur, que esse debate tem que levar para a diretoria, abrir um grupo de trabalho com relação à farmácia viva. Eu acho que a gente tem condições, eu faço parte da assistência farmacêutica, só que a gente sabe a dificuldade que a gente tem de estrutura. E a assistência farmacêutica vem passando um momento muito delicado, né, com relação ao desabastecimento e a formação de processos de colegas. Então, o que é que eu diria? Nesse exato momento, era a gente abrir um espaço, não que seja dissociado completamente da assistência farmacêutica, mas que o COSEMP de Pernambuco criasse esse grupo na diretoria de farmácia viva, para a gente apoiar essas ações que eu acho que vai fortalecer a fitoterapia e vai fortalecer as plantas medicinais no Brasil. Você sabe que Pernambuco tem esse lado de vanguarda. Isso. Pode falar, Flávio. Hernani. Fique à vontade, Hernani. Primeiro, eu queria parabenizar Arthur e Jean aí pela apresentação e queria reforçar essa questão que Jean levantou da necessidade de nós começarmos a discutir dentro do COSEMP de forma mais integrada e mais ampla a política de plantas medicinais e também a construção dessas parcerias. Uma coisa que nós temos conversado, eu, Jean, é exatamente isso. E um dos motivos do convite para Arthur, além da experiência que ele apresentou, era também a experiência dessa construção do consórcio para o SAMU. Acho que é um caminho muito bom que nós possamos estar construindo, essa parceria de consórcio. Acho fundamental que o COSEMES entre nesse processo, principalmente você tendo as 2 grandes referências, 2 grandes lideranças com projetos já implantados nos municípios, né? Edson, quando foi secretário e prefeito de Brejo, Arthur agora como secretário de Afogados e Edson novamente com um projeto aprovado lá em Gravatá. Então, acho que é o momento de nós estarmos implementando isso
estimulando os municípios para essa discussão. Pelo que vocês apresentaram, os resultados só são positivos, não tem absolutamente nada que possa se dizer de negativo na implantação da política, respeitando, claro, a legislação, respeitando tudo que é pertinente. E uma outra coisa que Arthur colocou é o uso do espaço, principalmente do espaço da cimenteira, para outras atividades. Eu me lembro que no início, quando foi definido o terreno lá da cimenteira de Afogado da Engazeira, que nós começamos lá a visitar o local para organizar, Fabrício, que hoje é o coordenador do programa, ele na época era gerente do CAPES. E algumas vezes Fabrício foi com os usuários dos serviços do CAPES visitar lá o local da cimenteira e desenvolver algumas atividades. Então, assim, acho que ainda é um campo muito bom para se usar para atividades terapêuticas para alguns usuários dos serviços do SUS. Então, assim, é muito além de você estar simplesmente implantando uma farmácia viva e fazendo distribuição de medicamentos fitoterápicos ou de plantas manipuladas. Então, eu acho que é uma experiência fantástica que Afogados está fazendo, que Brejo já tem, e todos esses municípios que Jean citou. E peço aqui, reforço o pedido de Jean, no sentido de que o COSEMES incorpore isso e assuma isso como uma ação estratégica dele na área de assistência farmacêutica. E também essa discussão do formato, né? Nós não precisamos ter um laboratório em cada município. Os municípios que tiverem seus projetos aprovados podem depois fazer a discussão para a implantação de consórcios, para a implantação de parcerias. Acho que são pontos fundamentais para que nós possamos ir desenvolvendo e crescendo cada vez mais essa política aqui em Pernambuco. Obrigado, Flávio e Valéria. Eu queria só dizer assim, que eu estou impactada, sabe, com a mediação aqui de Jean, de Arthur, a coadjuvância aqui de Aline, que eu estou vendo que Arthur tem esse suporte importante na prática clínica dele, né? E dizer assim que eu, participando da web de hoje, eu vi a integração ensino-serviço de fato acontecendo no SUS, sabe? E aí isso ficou muito, muito claro na fala de Jean, isso foi também muito trazido na fala de Arthur, a importância da evidência científica na construção de processos que fortalecem o SUS, né? E aí eu me lembro, Arthur, que você trouxe aqui a contribuição dos cubanos, né, dos médicos cubanos nas estratégias de atenção primária de saúde, quando eles traziam a sua vivência daquele território, né, para tentar implantar, né, e dizer que era possível desmedicalizar, digamos assim, né, com grandes resultados. Eu tive uma experiência como enfermeira de família há 20 anos atrás, quando eu era enfermeira de família ainda na ponta, nem era universidade ainda, e tive uma riqueza de aprendizagem quando trabalhei com esses médicos e quando vi a prática clínica deles conseguir tirar a criança da desnutrição, tratar verminose, sabe, e fazer tantas outras coisas legais a partir desse projeto que hoje a gente vê sendo avançado, né, com as mentes legais de vocês e vendo vocês fazerem SUS e não se desapegando daquilo que foi a formação de vocês. Eu vi na fala de Jean as parcerias com as residências multiprofissionais, né, e os residentes podendo contribuir nesse processo, né? Eu faço parte aqui da universidade também e vejo o quanto a residência multi ela pode contribuir, sim, nesse processo de crescimento. Eu acho que, Arthur, talvez você enxergar aí no teu território possibilidades de campos universitários mais próximos de ti, que tragam essa potência e braços pensantes e efetivos para a tua prática. Eu acho que a missão da Comissão de Integração Ensino-Serviço, né, da segunda macro, ela se concretiza aqui no espaço de hoje, quando a gente vê essas possibilidades. Eu fiquei aqui pensando que da próxima vez a gente precisa convidar outros atores, que não só o serviço,
sabe, mas a própria universidade, para vir se apropriar das experiências de vocês aqui nesses espaços. Nossa, foi muito legal, muito, muito. Flávio, desculpa aí ter pegado a tua fala, faz aí a finalização, é porque eu acho que eu me empolguei mesmo aqui com a fala de Jean e de Arthur, acho que ficou muito legal, sabe? E eu conheço a experiência de Edson lá, né, na época lá do Brejo, vi que Arthur foi lá e bebeu da fonte, ele está lá aplicando em Gravatá agora, e Jean, né, já patrimônio vivo de Caruaru aqui, sempre referência, né, para toda vez que a gente fala de farmácia, a gente pensa assim no nome dele. Você não me conhece, mas eu lhe conheço desses cenários de construção, né, porque eu tenho grandes amigos na farmácia, grandes amigos que fazem ciência e que fazem pesquisa na farmácia. Então, Flávia, eu te devolvo a fala para que a gente possa finalizar essa rica manhã, né? Vejam, parecia que era muito tempo e a gente está no tempo, né? A gente sempre consome o tempo e o SUS fica muito grato a isso, porque isso é parceria para o SUS, isso é fortalecimento para o SUS, né? E agradecer, mais uma vez, registrar aqui a parceria com a minha amiga Lília, lá da Quinta Geres, que também é CIES, e que junto comigo a gente conduz aqui com o apoio infortuito do nosso querido Hernani, que não deixa a gente, né, sempre aqui nos provocando enquanto CIES para estar mobilizando esses momentos de construção e de aprendizagem. Flávia, a fala é tua. E Jean quer falar. Eu queria, Pernambuco, ele sempre tem destaque, né? E eu queria muito, né, que a gente conseguisse emitir o maior número de projetos para o Ministério e que a gente seja contemplado. Esse ano, o Ministério está referendando duas regiões, né? A região Norte e a Centro-Oeste, porque tem poucos projetos. Mas eu acredito no potencial de vocês. Eu distribuí o meu plano de trabalho para várias pessoas e queria muito, muito mesmo que Pernambuco trouxesse esses recursos. É difícil, pessoal, a gente gastar, é difícil se estruturar, mas é muito importante para a gente, e principalmente para os gestores, essa busca de alternativas terapêuticas, né, que não seja só o alopático. Então, eu conclamo a todos, né, eu sei que o meu dia é curto, né, a minha esposa está brava porque eu estou de férias e parece que eu trabalhei mais do que quando eu estou no trabalho, mas eu queria muito que Pernambuco trouxesse esse caneco mais uma vez. Em 2020, foi Arthur, quer dizer, foi Afogados, Caruaru, trouxe, foi uma vitória enorme. 2021, Gravatá. Então, a gente precisa buscar esse caneco. Agora, a gente precisa também saber gastar bem esse recurso. Então, eu reforço o pleito, né, se Arthur concordar, que a gente, eu acredito que eu, Hernande, faz coro com relação a esse espaço no COSEMES Pernambuco. Era isso, Flávio, que eu queria reforçar, porque a gente precisa de projetos. Você mesmo tem condições de fazer um bom projeto, né? Os arranjos locais têm que se mudar, virar farmácia viva. Era esse o ponto. Flávio? Alguém quer falar mais alguma coisa? Então, é só falar, né? Enquanto a gente fica encantado com essas experiências exitosas que a gente vê, a gente percebe que é possível, né? Quando a gente fala em fazer alguma coisa no SUS, a gente fala que não tem dinheiro, que não tem recurso, que a gente não vai conseguir, mas eu acho que a gente tem que plantar a semente, né? Aqui a gente nunca conseguiu o projeto, por exemplo, a gente começou a fitoterapia, a implantação em Saloá, em Paranatama, agora aqui em Jupi. Então, já são 3 municípios do interior que os profissionais de saúde já trabalham com a questão da fitoterapia e plantas medicinais, inclusive médicos psiquiatras. Então, assim, a gente tem como fazer, né? A gente, aqui em Pernambuco, a gente tem colegas que realmente gostam de ajudar. Vários já conversei isso com o Jean, né? A gente desenvolve consultório farmacêutico também.
E a gente vê o quanto Pernambuco avança em práticas integrativas, em uma ação no SUS. A gente quer sempre fazer melhor pela população. Quando traz essas experiências. Eu acho que a conexão de Flávio está instável novamente. Flávio? Não estamos Oi, te ouvindo. Valéria. Oi, agora sim. Não, Flávio, Foi não te ouvi. enriquecedor porque nos. Agora sim, Flávio, tenta agora. Está me ouvindo? Sim. Pronto. Então, essa manhã de hoje, né, nos motiva a querer fazer sempre mais, né, nos nossos municípios e adequando essas práticas integrativas de acordo com a nossa realidade. Eu acho que a sementinha foi plantada aqui, quem ainda não conhecia essa vasta experiência voltada para a questão da fitoterapia, das farmácias vivas, já dá para começar a fazer, como eu falei, né, a gente pode começar implantando em todas as unidades básicas de saúde, vai implantando ali um lugar pequeno, e depois a gente transforma isso em uma coisa maior no município, e quem vai ganhar com isso é a população. Você tem noção como a população ela se sente bem e está contribuindo com todo esse processo de implantação de farmácia viva. Então, só agradecer a participação de todos, né, Jean, Arthur, por toda a contribuição, e Valéria, muito obrigado por tudo também. Você foi... Parecia que você era farmacêutico e trabalhava só com farmácia viva. Então, eu nem sou, né? Eu só tenho essa admiração pelos farmacêuticos. Eu trabalho muito em parceria com o coordenador de farmácia aqui da minha universidade. E aí a gente já tem essa interlocução. Eu só queria fazer um registro último aqui, porque aí eu vi na fala de vocês, eu acho que foi Jean agora por último que citou, e acho que você também, Flávio, essa questão das possibilidades, né, de desmedicalizar. Existe um artigo científico que foi publicado de uma experiência, Jean, que foi feita aqui em Caruaru, há alguns anos atrás. Inicialmente, esse estudo ele foi apresentado num congresso do COSEMES, eu não me recordo bem que ano foi, não sei se 2016, 2017, né, que foi o projeto Manto, que aconteceu num dos territórios de saúde da família aqui do município de Caruaru, tá certo? E que a proposta do projeto era desmedicalizar pacientes na atenção primária de saúde. À época, o meu filho, que era médico de família e comunidade daquele território, né, ele aplicou esse projeto. Esse projeto, ele hoje é artigo científico, ele foi publicado, né, a partir dessa experiência do COSEMES, e ele é psiquiatra, e ele tem essa visão, né? Eu vi vocês falando aí das possibilidades de avanço nisso, no âmbito da saúde mental. Aí talvez já dar uma lidinha depois nesse artigo, tá? Que fala do Projeto Manto. Se você quiser, depois eu compartilho com vocês, contigo também, Arthur, porque eu acho que é uma experiência que tem resultados concretos de desmedicalização, né, de pacientes na atenção primária de saúde, né, com vistas a grandes, digamos assim, resultados promissores. Era só uma contribuição que eu gostaria de dar, mais uma vez agradecer, né, a brilhante participação de Arthur, de Jean, de Flávio, querido, aqui na mediação do trabalho. Pedir desculpas por estar importunando vocês desde o início da manhã, mas eu sempre estou fazendo isso e deixo para fazer no dia, porque aí a provocação fica mais quentinha e vocês organizam para fazer. E dizer que a gente continua contando com vocês, viu? Em outras pautas, deixei aqui registrado a sugestão de Arthur para a gente estar discutindo, dando continuidade nessa discussão dos consórcios, né? Jean deixou Arthur aí muito inquietado com as reivindicações dele, fez muito bem, Jean, espaços são esses mesmo, onde a gente tem que estar mostrando. Peço desculpas à sua esposa, porque o seu perfil estava lá dizendo de férias, e mesmo assim a gente em cima de você, tá certo? Mas gratidão a todos que fizeram essa web, tá, gente? Não sei se Arthur e Jean ainda querem deixar algumas palavras finais, agradecer de verdade todos os técnicos e gestores que estão aqui, tanto da 4ª quanto da 5ª região,
e se o pessoal não tiver mais, a gente pode dar por encerrada. Arthur e Jean, a fala é de vocês. Só queria agradecer, pedir desculpa se falei demais, que é uma característica que eu tenho também, já. Na verdade, eu não sou natural, né, biologicamente do sertão, mas adotei o sertão como minha casa. Então, de fato, isso é muito importante. Dizer que estou à disposição, Valéria, Jean, Flávio, Hernani, o pessoal aí da Segunda Macro. A Aline também, ela é sempre disponível, né? Então, se vocês precisarem, podem entrar em contato, quiserem visitar, podem vir, que a gente está aqui para poder contribuir com isso. E queria parabenizar, Valéria, acho que é a primeira CIES que eu estou vendo que promove essa articulação no âmbito da macro-região, né? Eu acho que eu não vi essa experiência em nenhuma outra macro, né? Estou vendo aí com vocês, e isso é muito bacana, isso é muito importante, né? A gente dá vida às CIES, às Comissões de Integração e Ensino e Serviço. Acho que vocês deveriam apresentar essa proposta para as outras 3 macros existentes aqui no estado de Pernambuco. Obrigado e um abraço. Valéria, quero agradecer as palavras amigas, né? Você viu que o Arthur parece ou ele é carioca ou ele é baiano. Ele tem um jeitão, né? Ele não promete, não diz, ele sai pela tangente. Pessoal, eu acredito que ele seja carioca, mas a gente vai ficar importunando por esse espaço. Agradeço toda a oportunidade, agradeço a Hernani pela compreensão que ele já vem querendo fazer esse evento. Agradeço aqui que vocês conseguiram uma coisa muito legal, muitas pessoas participaram. A Aline, que eu estou se aproximando agora há pouco, ela já está no grupo conosco, a gente está se aproximando. E nesse processo, Valéria, eu acredito, eu registrei aqui o artigo que eu vou atrás, mas eu acredito muito que a gente tem uma fragilidade muito forte, que os gestores, eles entendem muito a burocracia e não vivem o processo de trabalho nosso, que é cuidar das pessoas, né? Então, eu acho importante a burocracia, mas tem que ser respeitada, mas a gente tem que cuidar das pessoas, né? E as plantas medicinais e a fitoterapia, ela consegue se aproximar. A assistência farmacêutica, ela tem um legado muito negativo, porque as pessoas correlacionam a assistência farmacêutica a desabastecimento. Isso é muito negativo, pois, na verdade, o desabastecimento vem pela questão da compra pública hoje, é a minha leitura. Mas eu acredito muito que esses diálogos possam construir pontes, derrubar muros e a gente unir forças, né? Estou à disposição, eu tenho uma relação muito boa com as universidades, eu sou da UPE, e tenho um carinho enorme pelos pesquisadores. Eu aqui estou com 2 residentes aqui dentro, está fazendo parte, um de Garanhuns e o outro de Caruaru, Rossana, e minha amiga Socorro, que ela só quer que eu chame ela de Sabrina, mas eu acredito que esse momento, para mim, foi muito cativante, e deixo meu registro, vou encaminhar daqui a pouco a apresentação para você, certo? E que a gente possa ter outras oportunidades. Acredito, sem impressionar tu, de forma nenhuma, que esse momento poderia ser registrado também dentro do COSEMS, para que a gente venha fortalecer para todo o Pernambuco. Um fraterno abraço, muito obrigado pelo convite, e a todos, bom trabalho. Só dizendo para Valéria, vocês que estão aqui na nossa sala ainda, é que essa palestra ela fica gravada e é disponibilizada depois no YouTube do COSEMS, tá, gente? A gente sempre faz essa mediação. exato. E pedir mais uma vez, e quem não registrou ainda a sua frequência, lá no link de frequência que a gente disponibilizou no chat, que o faça, tá? Porque tem municípios aqui que estão participando de todas as nossas webs e que depois nós vamos certificar esses técnicos e gestores com a formação nessas temáticas que nós estamos trabalhando. Então, encerramos aqui. Hernani, você quer fazer alguma fala? Acho que Hernani não está me ouvindo, mas Estou aqui, Valéria. Não, Valéria,
É só agradecer e lembrar essa questão que você já falou, que a palestra vai estar disponibilizada lá no portal do COSEMES para quem quiser, não pode participar agora e poder assistir depois. Tá certo? Isso, exato. Tá bom, então, gente, brigadão, hora de almoço, vamos descansar. Muito obrigada aí, Arthur, Jean, Flávio, Hernani, todos que estão aqui presentes. Não vou nominá-los. Até a próxima web. De hoje a um mês certinho, a gente volta aqui com mais uma temática interessante para a construção e fortalecimento do nosso Sistema Único de Saúde. Obrigadão e até mais. Uma pergunta, eu não achei no edital a data limite para enviar o projeto. Não sei se alguém sabe dizer.